Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um capítulo da série Yama, Niyama, Mandamentos. Série de vídeos em que busco desenvolver aqui comentários a respeito daqueles apontamentos, retirados dos Yoga Sutras de Patanjali, sobre as qualidades que devemos valorizar e aquelas tendências que devemos evitar em nossa vida para que sejamos capazes de realizar a natureza do ser, não é? Estarmos cada vez mais unidos a Deus, conscientes do eterno. E como busquei fazer desde o início, há um paralelo evidente entre esses apontamentos, advindos da cultura do yoga, com aquilo que a tradição semítica, judaica, cristã, e muçulmana, trazem a nós, os mandamentos, as indicações para que tenhamos uma vida de acordo com a vontade de Deus, segundo a linguagem semítica. Então, como eu disse aqui no início e em outras vezes nesses vídeos da série, se nós temos, no caso dos apontamentos do Yama e Niyama, do Yoga, uma ideia de realizar a própria natureza divina, no que diz respeito à perspectiva semítica, o que nós temos é uma obediência à vontade de Deus para que sejamos, então, de acordo com a nossa natureza, a divina de Deus. Então, há muitas similaridades, há uma variação de ênfase nisso, mas o espírito é o mesmo. Precisamos de uma via em que atentemos para certas coisas que devemos preservar e atentemos para certas coisas que devemos evitar, Recapitulando um pouquinho aqui da série, Yama e Niyama. Yama são os 5 aspectos que devemos buscar evitar e Niyama são os 5 aspectos que devemos buscar cultivar. Então, os primeiros aspectos, aqueles que devemos não cultivar, são o quê? Violência. Então, temos a ahimsa, não violência. Temos a mentira, então temos satya, viver em veracidade. Nós temos asteya, não falar a verdade, sermos inverdadeiros, buscar viver de modo veraz. Depois temos brahmacharya, busca pela pureza, busca por não nos poluirmos, busca por tentar purificar a nossa mente, o nosso corpo, as nossas ações, Castidade, contenção dos sentidos, Autocontrole, essa definição melhor para brahmacharya, Ter domínio sobre os nossos sentidos, levando para o mais elevado. E a parigraha, que é não depender de pagas, não ficar atrás de retribuições, realizar as coisas que são benignas sem buscar os frutos dessa ação. Eu faço bem a alguém não pelo ser obrigado, não para que eu seja honrado. Faço bem a alguém porque fazer o bem é realizar a própria comunhão com Deus. Então, esses são os aspectos, considerados naqueles elementos que devemos atentar não cultivar em nossa vida. Violência, mentira, impureza de modo geral, tomar ou desejar tomar as coisas que não são nossas, anseio por retribuição. Isso devemos evitar. Os paralelos disso com a questão semítica são evidentes, O não matar, o não roubar, o não caluniar, o não cobiçar o que é dos outros, Autocontrole e autodomínio está também muito evidente, no bojo central desses apontamentos dos mandamentos, E agora nós seguimos a jornada das coisas que devemos cultivar, É claro, evidente, Como eu disse aqui, quando você pensa que não violência é uma coisa importante, na não violência, eu não vou praticar violência, eu vou praticar o oposto da violência. Eu não vou mentir, então eu vou ser verdadeiro. Eu não vou roubar, eu vou ser atento à honestidade. Eu não vou ser impuro, eu vou ser puro. Então, é evidente que as coisas que devemos evitar nos lembram das coisas que devemos cultivar também. Só que, no didático, a explanação didática que o Yoga Sutras nos transmite, enfatiza também as virtudes que devemos cultivar. Então, no primeiro tópico dessas coisas que devemos cultivar, feito no vídeo passado, aqueles que acompanham essa série devem ter visto, Saucha ou Sauka, limpeza,
busca por limpeza, cultivar uma vida com limpeza, limpeza literal, né? Um ambiente limpo, um corpo limpo, um pensamento limpo, não é? Entender que a organização do nosso ambiente, né, ela nos ajuda, nos facilita, né, nos condiciona positivamente, né, para, através do exterior limpo, alcançarmos um interior limpo, isso num processo de realimentação. Cultivar limpeza, né? E hoje, segundo dos tópicos das coisas que devemos cultivar, vamos trabalhar santosha, contentamento. Absolutamente fundamental, não é? Para a vida espiritual, seja qual for a sua via, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua cultura espiritual, trabalhar o contentamento será sempre um elemento decisivo. Antes de dar início, então, aqui hoje à explanação deste vídeo, eu gostaria de falar aqui da importância das pessoas que estão acompanhando esse vídeo acompanharem também os demais vídeos dessa série e a importância em si da noção de um estudo mais ou menos sistematizado, de alguma coisa que possamos acompanhar uma linha, um processo de desenvolvimento de ideias, né? Que é muito importante, né? Para, primeiro, entender um assunto e, segundo, na busca de aplicar esse conhecimento na nossa vida, tenhamos algum tipo de contexto, né? Algum tipo de base, algum tipo de maior substância. Muitas vezes, não é? Nós assim atentamos para um aspecto aqui, o outro ali, não fazendo uma exata linha de conexão dos pontos das ideias, e essa falta de substância, essa falta de contextualização impede que possamos realizar na vida algum efeito do ensinamento que cultivamos, né? Então, se devemos praticar ações sem buscar os frutos, isso não significa dizer que devemos nos interessar por algum estudo sem buscar efetivamente realizarmos na nossa vida prática os efeitos daquele conhecimento, não é? No que diz respeito à vida espiritual, a esses conhecimentos relacionados às coisas mais elevadas, muito importante é que venhamos a trazer, né, o sentido desses ensinamentos para a prática de nossa vida, pois não eles se tornam apenas um conhecimento livresco, apenas uma questão de erudição, e muitas vezes até são desperdiçados, né, porque não conseguimos ter essa atenção, a noção de que importante é conhecer para aplicar na nossa vida. Então, eu recomendo muito aos amigos que estão acompanhando esse vídeo que acompanhem os vídeos dessa série. Se vocês estão gostando dessa abordagem, tentem pegar, né, o fio da meada para que as coisas façam mais sentido, né? Isso eu digo para os amigos que já estão aqui há algum tempo e para os queridos amigos que estão chegando agora, a qual eu novamente desejo as boas-vindas e faço, né, este convite para que venham conhecer essa série. Muito bem. Contentamento. Quando pensamos a respeito de o que o mundo nos ensina, não é? O que a lógica mundana nos ensina, nós vamos entender que temos no ensinamento do mundo quase que a glorificação do descontentamento, né? Constantemente somos, né, instados a buscar sermos alguém na vida, a buscarmos realizar os nossos sonhos, né? A buscar desafios, mudar, alcançar coisas que vão nos fazer realizados, felizes. Existe, né, este ensinamento, né, do pote de ouro no final do arco-íris, ou seja, que você tem algo a buscar para ser feliz. E, concretamente, este algo que você busca está, evidentemente, fora de você, não é? Não há um ensinamento de que você já é alguém, de que você já é imagem e semelhança de Deus, de que você é unido com o Pai, pois Pai e você são um. Não é isso que o mundo ensina. O mundo ensina que você deve
conquistar a sua felicidade através de realizações exteriores. É uma coisa que você não tem, que existe no mundo, que você deve capturar. E geralmente o que acontece é que essa é uma jornada de, como eu disse, glorificação do descontentamento, porque evidentemente que isso não tem base real, né? Eu vou buscar coisas que muitas vezes eu mesmo não posso conseguir, nem todos os desejos materiais são realizáveis, não é? Existem limites, existem uma série de circunstâncias, uma série de complexidades, de conexões, de relações com outras pessoas que também têm os seus sonhos, com as características da nossa própria jornada, da nossa vida, que impedem, né, de modo evidente, a realização de todas as coisas, não é? Ao contrário, então, do que o discurso voluntarista do mundo diz, não é que você tenha um sonho e que se você se dedicar a ele, você o realizará. Não. Não é assim que as coisas funcionam, não é? Então, muitas vezes existe esse primeiro aspecto, né? Um erro de princípio da coisa. Você entender que é apenas porque você quer algo que você vai conseguir no mundo material. Não, não é assim. O segundo aspecto é que muitas vezes, ao alcançar um determinado objetivo, este tal objetivo, a coisa fora de você que vai lhe dar a grande felicidade, o que acontece é que você muitas vezes precisa abdicar de muitas outras coisas e precisa muitas vezes colher uma série de descontentamentos com a esperança de que ao conseguir aquele tal objetivo, tudo compensará, o que não necessariamente é verdade. Muitas vezes, no automatismo de buscar um determinado objetivo, desperdiçamos uma série de outras coisas muito boas, abandonamos uma série de outras coisas efetivamente saudáveis, porque estamos buscando aquela idealização da felicidade e da realização naquilo que queremos conquistar, não aproveitando o que já temos. Muito bem. E, por fim, quando conquistamos esta tal coisa que vai nos dar felicidade, que vai nos dar realização, muitas e muitas vezes nos decepcionamos com a expectativa que tínhamos em relação àquilo. Cultivamos tanto a expectativa de conquistar aquilo, quando conquistamos, aquilo não foi tão bom quanto imaginamos, porque a nossa imaginação estava no suprassumo, né? No sumo bonum, na ideia da perfeição, da felicidade e da alegria infindáveis. E todas as coisas que nós conquistamos neste universo das formas e dos nomes são finitas. Não realizam isso. Elas apontam para a ideia de que existe algo assim, mas que definitivamente não é nada que possa ser conquistado neste universo das formas e dos nomes. Ok, mas ainda assim conseguimos alguma satisfação, conseguimos algum prazer, conseguimos algum senso de realização, porque alcançamos o nosso objetivo. Passado algum tempo, esse objetivo se vê vazio. Já conquistamos. E agora? O que fazer? Então o mundo nos diz que é preciso correr atrás de uma outra coisa. Tudo aquilo que realizamos para conquistar aquele objetivo, que era prometido ser a realização de nossa alegria e felicidade, agora não vale mais e precisamos então desenvolver uma outra jornada para conseguir alcançar um novo tesouro que vai nos deixar inteiramente realizados por algum tempo. E que vamos ter que ser responsáveis por abdicar de uma série de outras coisas que nos satisfazem. Vamos ter que, necessariamente, para termos ímpeto, desvalorizar coisas que já são boas em nossa vida, para alcançarmos a força, a energia, para alcançarmos lá, aquele lugar, aquela coisa, aquela conquista, aquele domínio, que depois de conquistado se mostrará muitas das vezes não tão bom quanto imaginamos e que logo perderá o seu valor. Muito bem. Essa é uma abordagem um tanto quanto pessimista, né, a respeito da perspectiva da dinâmica do mundo. Ela não é pessimista, ela é realista, né?
Todos vocês podem acompanhar esse processo. As pessoas que são mais jovens, talvez com um pouco mais de dificuldade. Mas é certo, né, que com alguma experiência de vida podemos perceber esse mecanismo, né? O quanto somos levados por idealizações e temos a tendência de não aprender com as outras coisas e acharmos que a chave da felicidade, então, só não foi ainda descoberta, mas ela está em algum dos potes desse mundo. Evidentemente que isso é equivocado. Os desejos são a raiz do próprio nascimento nesse mundo. Muitas culturas teístas dizem: Deus é bom, Deus é amoroso, Deus dá tudo o que você deseja. E existe verdade nesse ensinamento. Se nós desejamos mundo, Deus nos dá mundo. E isso pode ser infinitamente. Nós podemos continuar caminhando por este parque temático, atrás de tesouros, atrás de pistas, cavando buracos, achando potes de ouro que em algum momento se tornam vazios, para que busquemos outro. E podemos continuar nisso enquanto tivermos esse desejo lúdico, infantil, de buscarmos felicidade nas coisas que uma hora surgem e uma hora desaparecem. Não é? As principais, todas, tradições espirituais vão nos dizer que a chave, o cerne do nosso sofrimento é justamente o desejo, é justamente o apego, é justamente ansiar por ver a eternidade naquilo que é feito para ser transitório, fenomenal, passageiro. Não é? Então, aquelas coisas que nascem nesse mundo morrem nesse mundo. E é assim que é o estabelecimento da nossa prisão egóica. Está tudo na nossa mente. Não é? Nos relacionamos com as coisas desse universo das formas e dos nomes de 3 modos fundamentais. Não é? Que é a nossa relação com os pares dos opostos no mundo. O mundo é esta dualidade. Não é? Eu e o outro, o quente e o frio, o bom e o mal, o áspero e o macio, o doce e o amargo, o doce e o salgado, não é? Estamos sempre a nos relacionar com esses pares de opostos. Como nos relacionamos com esses pares de opostos? De um modo tamásico, de um modo obscuro, de um modo apaixonado ou de um modo puro. Busca de vida espiritual, seja qual for a sua via, é por tornar purificada a sua relação com os pares de opostos do mundo. Então, se falamos, por exemplo, nas coisas que devemos evitar e estamos considerando, por exemplo, não receber presentes, não buscar gratificações, o que isso significa? A virtude correlacionada a isso. Evidentemente, sermos contentados com as coisas que temos. Primeiro de tudo, não é? O mundo está dizendo: lute para ser alguém na vida. É preciso dizer: nós já somos alguém. Nós já somos filhos de Deus. Nós somos centelhas divinas. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Atma e Brahma. Nós não precisamos nos tornar alguém. Nós já somos. Em nossa essência. Não é? O que significa dizer é que esta nossa essência, que é pura, imaculada e conectada com Deus, não é a carcaça, o nome, a raça, a nacionalidade, a condição social. É o que efetivamente somos, para além de todas essas coisas que surgem e desaparecem. Este trabalho profundo de identificação de nossa verdadeira natureza é o âmago de vida espiritual, que se manifesta em quê? No senso de contentamento inicial, básico. Não, eu não preciso, para ser feliz, deste emprego, deste relacionamento, desta viagem, desta condição econômica, deste presente. Não preciso disso. Eu posso buscar isso, eu posso trabalhar para ter isso.
Eu posso realizar a conquista disso. Eu posso ter prazer com essas coisas, mas eu não preciso destas coisas para ser feliz. A felicidade é a minha natureza. Isso parece um pouco, não é? Pretensioso. Como assim? Não é? Você está com um câncer? Teu filho morreu? Você vive numa ditadura? Você está pobre? Você vê miséria? Os seus amigos sofrem? Você não tem amigos? Você vai morrer? Como pode dizer que a sua natureza é felicidade? A minha natureza, além de todas essas coisas. Mas isso parece um pouco, né, subjetivo, um pouco abstrato, porque você está se identificando por demasiado com o composto corpo e mente, que é o caminho para se prender a este mundo. Não é? Inferno é, na visão popular, o antagonismo ao paraíso. O que é o paraíso? É a vida em comunhão com Deus. É a vida eterna. É a estabilidade. É a não mudança. Pensa na imagem do Jardim do Éden, no mito do Jardim do Éden, né? Adão e Eva feitos adultos, não é? Eternamente jovens. Não é verdade? O masculino e o feminino ali representado. Eles estão num lugar de fartura, onde eles não precisam matar para se alimentar. Está tudo nos frutos. Eles convivem com as outras criaturas. E eles estão na companhia de Deus. Tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é saudável, tudo é eternamente vivo. Não há relação com a morte, com a decadência, com a degeneração, com o processo de mudança. Não é? O que é o inferno? O que é o mundo? Sofrimento. Necessidade de correr atrás das coisas. Não é? Necessidade de lutar para ter coisas, para se manter vivo. Não estão em você mais, estão lá fora. E, definitivamente, tudo isso é feito com muito sofrimento. Tem um prazer, tem um gozo relacionado diretamente com odores. E acaba. Quando nos prendemos a esta conexão, para além do mito e da dicotomia simplista entre céu e inferno, nós podemos entender isso com a nossa relação com o mundo dentro de nós. A busca por estabilidade, a busca por algo pleno, independente das relações externas, é evidente que eu sofro coisas no mundo físico, que eu tenho descontentamentos. Só que qual é a minha relação com estas variantes constantes deste oceano bravio, que é o mundo fenomenal? Eu tenho uma relação tamásica, eu tenho uma relação obscura, de eterno apego, de constante necessidade? Ou eu tenho uma relação pura? Eu tenho uma relação apaixonada, de eterna sede, ou eu tenho uma relação de saciamento? Esta relação com as coisas não é uma possibilidade de evitar a modificação das coisas. Os pares dos opostos fazem parte do mundo. Essas coisas não vão mudar. Algumas pessoas pensam assim, eu sou um homem de fé. Eu creio em Deus, então Deus vai me proteger. Eu não vou pegar doenças, eu não vou ser desempregado, eu não vou ter uma desilusão amorosa. Tudo vai dar muito correto, porque Deus é fiel e eu sou fiel a Deus, então vou viver bem. Não se trata disso. O grande devoto de Deus sofre, padece as condições do mundo, porque o mundo é transformação constante. E transformação leva ao processo de construção, que é um processo de esforço, decadência e destruição, que é sofrimento. Então, quando nós pensamos, por exemplo, nos exemplos dos grandes, santos de Deus nesse mundo, vamos pensar na pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus, ele sofreu com desconsideração, desconhecimento, desvalorização, renegação, violência, padecimento e morte, incompreensão dos seus ensinamentos. Todas essas coisas estavam relacionadas diretamente à ação de suas virtudes, cheias do senso de aparigraha, não realizar nada por pagas, não fez o que fez para receber uma coroa ou um trono,
para ser valorizado, para ser compreendido, fez o que tinha que fazer porque ele era puro. Porque em relação aos jogos dos opostos desse mundo, ele estava constante, estável, o paraíso estava dentro dele. E é por isso que, segundo seus ensinamentos, o reino dos céus já veio. Este reino não será realizado com soldados, com castelos, com estandartes, com algo físico. Ele está dentro de você. Como você realiza? Se você o descobre, primeiramente, pela virtude do contentamento. Ah, mas, Marcelo, essa virtude do contentamento não poderia significar, então, uma certa morosidade, uma certa apatia, né? Uma anomia, tá tudo bem, não vou fazer nada. Como podemos observar pelo próprio estudo dessa série, evidentemente não se trata disso, né? Estamos falando aqui de vários esforços. O próximo assunto desta série é justamente austeridade, tapas. Mas antes disso, já tratamos de combater o nosso desejo de sermos violentos, combater o nosso desejo de mentir, combater o nosso desejo de roubar, combater os nossos desejos desenfreados de sentidos, né? Combater o nosso desejo por reconhecimento, nos esforçar para sermos limpos. Contentamento não significa dizer inércia, não significa dizer, não vou estudar, não vou fazer nada, eu não vou buscar nada, realizar nada, ajudar ninguém, porque eu já estou pleno. Não. É tentar realizar todas as coisas, primeiramente como um ato de adoração a Deus, todas as coisas como a realização da sua própria consciência divina, sabendo que, mesmo com esse bom intuito, às vezes as coisas não dão certo. Elas já deram certo para você porque você está na boa via, porque você está fazendo as coisas com bom espírito, com uma boa motivação. Você está fazendo as coisas vendo Deus nas pessoas, vendo Deus em cada ato seu, observando que tudo se dá dentro de um jogo divino. Às vezes você está com todo esse espírito de contentamento, de felicidade, de realização, porque você já está em Deus, você está em comunhão com Deus, só que você chuta a bola e ela bate na trave, ela não entra no gol, não é verdade? Às vezes você é muito correto, muito bondoso, e as pessoas não são exatamente assim com você, não é verdade? Cedo ou tarde a doença vem, cedo ou tarde uma pessoa querida falece, mas você realizou todas as coisas para cuidar da sua saúde, você prestou toda a ajuda que podia dar aos seus amigos, aos seus amados, não é? E nisso você tem um senso de contentamento. Na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, um senso de contentamento nos leva, por exemplo, a não sermos ansiosos em relação às coisas, né? Podemos nos remeter aqui ao Evangelho do Senhor Jesus. Olhai os pássaros do céu, eles não colhem nem fiam. Olhai os lírios no campo, não é? O que o Senhor estava querendo dizer? Estava querendo dizer que essas criaturas simples da natureza, os pássaros e os lírios, eles eram destituídos de anseios, ainda sentiam necessidades. Todas essas necessidades eram providas por Deus através do próprio jogo natural do mundo. E dizia o Senhor: se vocês são muito mais do que essas ervas, que logo serão desfeitas e queimadas, se vocês são muito mais do que esses animaizinhos, o quanto vocês podem cultivar deste senso de contentamento, o que não significa dizer que nós seremos pássaros, nós seremos como os lírios. Nós somos homens, nós temos mente, nós temos intelecto, nós temos desenvolvimento de várias valências. Devemos realizar as coisas no mundo, mas com um senso de contentamento, sabendo que o reino já veio, sabendo que não podemos controlar todas as coisas, que não são nas coisas nesse mundo que vamos conseguir a felicidade, que vamos conseguir o sumo bom, está além desse mundo, está dentro de nós. Esse paradoxo maravilhoso da fé, né? Bom, quando pensamos, por exemplo, por fim, né, na vida religiosa, pensamos nos monges, pensamos nos santos, vamos ver que, para além de todas as austeridades, para além de todas as esquisitices de sua vida, existe um senso de contentamento. Eles têm pouco, eles vivem em cavernas, porque eles já têm tudo dentro deles, o paraíso. Eu espero que esse vídeo seja edificante, instrutivo. Acompanhe toda a série, acompanhe essa série até o fim. Tenho certeza que será muito frutuoso para aqueles que levarem esse tipo de meditação mais a sério. Próximo vídeo, tapas, austeridades.
Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.